Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Ó o Galo. O Galo foi o primeiro a entrar. E aí, E Galo? aí, Galo? Amanhã nós estamos juntos lá, hein? Entrando. Vamos entrando. Culto do Evangelho no Lar, na noite de hoje. Esse é o número O 78. programa 79. Programa de 79, sábado hoje, hein, gente? 79. E aí, pessoal, boa noite, boa noite. Hoje nós estamos sem microfone. Nossos microfones não estão aqui. Então, eu gostaria que vocês nos dissessem sobre a qualidade do áudio, se vocês estão nos ouvindo bem. Eu não consigo ver de ninguém. Alguém pode responder a pergunta? Eu não sei se travou, ou se o comentário ficou travado, mas parece que... Eu acho que ficou aqui, deixa eu ver. Que às vezes ele fica... Viu? Eles já tinham respondido. Ai. Está ótimo. O som tá ótimo. Obrigado, a gente conseguiu destravar aqui. Às vezes ele trava pra gente. Maravilha, então. Então vocês estão nos ouvindo bem. Então podemos iniciar Cecília com a também prece. tá aí. Bom, gente, então, só antes de começar a prece aqui, nós estamos no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, e acho que é importante nós dizermos que hoje não é o dia do nosso Evangelho. Infelizmente, nesta semana, nós não conseguimos fazer na quinta, então nós remanejamos o Evangelho para a noite de sábado, para hoje. Mas na semana que vem nós retornamos nas quintas-feiras às 8h30. Então, antes de nós iniciarmos, eu vou fazer a prece e depois a gente entra propriamente no texto. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui nesta noite, já te agradecendo, Mestre, pela oportunidade de nós estarmos aqui neste sábado reunidos em Teu nome. Te agradecemos, Jesus, porque os nossos corações, em um dia em que o mundo busca tantas outras coisas, quer, acima de tudo, a Tua presença aqui. Os nossos corações, Jesus, nesta noite de sábado, anseiam por sentir-te aqui conosco, Mestre. Então, venha, Jesus, por misericórdia e graça, estar aqui no nosso Evangelho, transmitindo para as nossas consciências tudo aquilo de que nós precisamos, transmitindo a todos nós que estamos aqui reunidos, Mestre, em Teu nome, as bênçãos de que nós precisamos na vida, o auxílio de que nós precisamos, a cura, a inspiração. Se conosco, Jesus, por favor. Nós queremos, Jesus, melhorar um pouco mais, a ponto de, a cada manhã, antes de qualquer coisa, ter a nossa mente voltada para a Tua imagem, para a Tua vontade. E como nós temos te dito, Jesus, tendo a vontade de que, para a Tua bondade, para tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, para tudo aquilo que o Senhor nos ensina, seja a nossa alegria de viver aqui nesse mundo. Nós queremos, Jesus, transformar os nossos espíritos em busca de redenção espiritual, e nós sabemos, Jesus, que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e sabemos com certeza que nós não chegaremos a Deus senão por Teu intermédio. Ajuda-nos, Jesus, a continuar trabalhando aqui na face dessa terra, em Teu nome, acreditando todos os dias que amar é, acima de tudo, serviço ao próximo. Ajuda-nos, Mestre, porque sem Ti, certamente, nós não conseguimos. E é com essa vontade, Jesus, de trabalhar e de estudar, te buscando sempre na pessoa do nosso próximo que sofre, que mais um dia nós nos ajoelhamos aqui espiritualmente, lembramos da Tua linda e santa imagem e te dizemos: Ave Cristo, aqueles que aspiram à glória de servir em Teu nome,
te glorificam e te saúdam. Sê conosco, Mestre, agora aqui no estudo e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, conforme o João já falou, nós estamos no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje vamos falar sobre o item 5, que é a parábola do mal rico. Quer que eu leia, né? Quero. Bom, gente, então eu vou trazer o texto aqui, como o Geraldinho falou, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, logo no início ali do capítulo, naquele momento em que Kardec traz para nós as passagens evangélicas. Então, parábola do mal rico. E aí, para todo mundo conhece, já dizendo aqui, é aquela parábola do rico e do Lázaro. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito gostaria de poder saciar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe dava e os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepultura o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Quer que vai até o fim da parábola? Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males, por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Além disso, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de dar-lhes testemunho destas coisas, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 19, do versículo 19 ao versículo 31. Bom, esse trecho dessa parábola só está em Lucas. Só em Lucas, o rico e Lázaro. Então é interessante porque nós sabemos pela psicografia de Chico Xavier que o Evangelho de Lucas, na realidade, reflete a lembrança de Maria de Nazaré. Relato de Maria. Porque o Paulo de Tarso queria muito entrevistar Maria de Nazaré e saber dela as suas lembranças acerca dos passos de Jesus. Mas ele não teve tempo de fazê-lo. Então ele comissionou o Lucas, ele estava preso, Paulo, ele pediu a Lucas que o fizesse, então Lucas vai atrás dela lá nas proximidades de Éfeso e Esmirna, onde ela residia, e toma o seu relato. E é por isso que o Evangelho de Lucas tem passagens únicas, exclusivas. É interessante isso que o Geraldinho está dizendo, gente, porque quando nós comparamos os 4 evangelhos, nós temos que tirar o Evangelho de João, porque ele não é sinótico, mas dos 3 evangelhos sinóticos, Lucas talvez seja o que mais apresente passagens originais. Que só estão em Lucas. Acho que 35%, né? É uma porcentagem, agora não vou lembrar especificamente a porcentagem, mas é alta porcentagem. É alta porcentagem. E essa é uma das parábolas que só tem em Lucas. Que só tem em Lucas e, por conseguinte, são
diretamente tiradas das recordações de Maria. Isso é interessante. Então Maria ouviu o Cristo contar essa parábola, né? E é muito importante isso. O que me chama atenção aqui é que me parece ela bastante dirigida aos hebreus. Com certeza. A família era, exatamente. Primeiro porque o pai espiritual a quem está se dirigindo é Abraão, né? Então isso aqui é muito específico. Me parece uma parábola dirigida aos hebreus. Exatamente. E aqui eu vou fazer uma interpretação um pouco diferente dessa questão de riqueza material e pobreza material, porque vamos imaginar o seguinte: se Jesus estivesse falando aos hebreus dizendo que eles eram ricos de informações espirituais, Que eles eram. não é? E que não se dispunham a dividi-las com aqueles que estavam fora dos seus muros naquela época, que é o caso do pobre, não é? Do Lázaro. Do Lázaro. Essa parábola tem um sentido até mais amplo do que simplesmente a questão da riqueza e da pobreza. Mas é claro que ela também diz respeito à questão da riqueza transitória, não é? Assim como também a questão da pobreza ou da miséria transitórias. Então, é muito interessante a gente pensar o seguinte: quanto que a vida terrestre pode nos enganar? Porque perante o mundo terrestre, agora mesmo, né, antes do culto, eu estava assistindo um programa de televisão sobre a questão da real estate. Das transações milionárias imobiliárias na cidade de Nova York. E eu estava justamente meditando nisso. Que mundo diferente do resto do mundo, né? Um mundo de cifras milionárias, bilionárias e muita riqueza ostentada exteriormente, mas tudo passa com a velocidade de um raio. Tudo passa com a velocidade de um raio. Então, é curioso a gente pensar isso, né? Porque ao lado da ostentação ou daquela situação de riqueza transitória, em que às vezes uma família se fecha nas suas muitas atribuições para cuidar dos bens que possuem, muitas vezes sofrendo o apelo de necessidades também ilusórias, né? Que elas têm quase que a obrigação de satisfazer, que são derivadas dessa posição social elevada. A vivência no Gramont. A vivência no Gramont, né? Eu até já contei aqui, já contou essa história. Não custa repetir a frase maravilhosa do Chico, a uma conhecida nossa, em que ele disse para ela: olha, minha querida Lívia, você está se aproximando do Gramont. E eu vou te falar o que é o Gramont, minha filha. O Gramont é você querer subir uma parede de gelo com sapatinhos de cristal. Gente. Olha só a lição do Chico. É impossível você subir uma parede de gelo com sapatinho de cristal. É impossível. Então é uma grande ilusão. Uma grande ilusão, você não chega. E assim também no mundo, esse mundo dos grandes milionários e bilionários, que foge até a compreensão nossa de seres humanos comuns, né? Porque eles também criam necessidades específicas ligadas a essa posição social, que precisam ter as roupas mais caras, os carros mais caros, precisam atender os convites da sociedade, não é, para festas mirabolantes em toda parte no mundo, precisam ter jatos, e com isso a vida passa. Exato. Às vezes não tem um bom relacionamento familiar, às vezes
entram em disputas com os elementos da própria família, os integrantes da própria família. Às vezes os casamentos se tornam frios. Agora há pouco eu estava vendo exatamente o exemplo disso, né? Depois de 13 anos de casamento, a mulher desse corretor super conhecido falava com ele: olha, nós não temos um casamento, porque você nunca está em casa. O que é isso? Você está sempre cuidando dos negócios e tal. Então, a gente imagina isso, né? Que é essa porta larga do mundo. Exato. E muitos podem achar isso maravilhoso, querem isso, né? Escolhem a porta larga, embora ela seja extremamente ilusória. Tanto que quando Abraão vai responder ao rico, ele diz assim: meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens. Quer dizer, tudo aquilo que ele desejou, ele recebeu. Exatamente. E o que ele fez desses bens? Ele não foi capaz de ajudar um pobre Lázaro que estava à sua porta. Pedindo comida. Pedindo comida. Quer dizer, e o próprio Lázaro fala com ele ainda em vida, né? Uma migalha do que sobra à tua mesa me sacia a fome. E ele mandava apenas os cães. E os cães lhe lambiam as feridas. Uma situação muito realmente triste. Aí Abraão vai falar sobre Lázaro, ao passo que Lázaro só teve males na terra. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. O que é a consolação? O que são os tormentos? A consolação, porque embora Lázaro fosse miserável, eu quero crer aqui que nessa parábola Jesus estava dizendo que ele era miserável do ponto de vista material, mas do ponto de vista moral ele era muito rico de esperança, de orações, de fé. Ele sabia que aquele tormento dele na terra iria passar. Ele confiou na promessa de Abraão de que haveria uma compensação além túmulo. Não é? Não, para ter sido recebido por Abraão, que é o principal patriarca, você imagina. É o patriarca. Do povo hebreu. Do povo hebreu, né? Aliás, é o patriarca também dos muçulmanos. E dos cristãos. Tem isso, né? Então, muito interessante isso. Ao passo que o rico, ele recebeu tudo de mão beijada na terra e não fez com esse tesouro o que deveria ter sido feito, que é disponibilizar esses recursos para o bem dos semelhantes. Essa parábola, gente, ela é uma parábola muito rica em perspectivas. Como o Geraldinho falou, acho que o primeiro ponto que deve ser destacado é que nós estamos diante de uma família que está absolutamente envolvida no contexto do judaísmo, do povo hebreu. Nós estamos falando de hebreus. Então, quando nós estamos falando de um povo, e aqui de uma família que, segundo Emmanuel, é o povo que significa aristocracia espiritual. A maior hierarquia espiritual da Terra. A aristocracia espiritual. A aristocracia espiritual do planeta Terra, nós estamos falando de pessoas que receberam uma quantidade de informações muito grande e que certamente não deveriam estar agindo dessa forma. Porque quando nós pensamos aí, desde a Torá, com Gênesis até Malaquias, pensando todos os profetas, nós temos uma quantidade de ensinamentos muito grande. E quando nós pensamos num profeta como o profeta Isaías, que é tão importante para o povo hebreu, que eles certamente conheciam e que fala tanto de caridade abertamente, de ajudar o próximo, de ser benevolente, não há dúvidas de que esse rico hebreu sabia muito bem que essa postura era inadequada. E aí, quando a gente vem para o Evangelho, nós temos muitos momentos do Evangelho em que Jesus deixa claro para a gente que aquele que tinha maior conhecimento intelectual tem uma responsabilidade espiritual maior.
Você recebe o conhecimento intelectual para você mudar os seus caminhos. Então a responsabilidade é sempre maior. E é por isso que os espíritos elucidam Kardec e de uma forma categórica, explicando para Kardec que o livre-arbítrio ele está relacionado ao conhecimento intelectual e não à moral do espírito. Então, para deixar claro, avançou intelectualmente, livre-arbítrio é maior e, portanto, a responsabilidade é maior. Que é o caso aqui dessa família. Imputado dessa família. A família rica, né? É exatamente isso. Tanto é que ele pede a Abraão para que mandasse exatamente, ter misericórdia dele. Não, avisar os irmãos. E avisar os irmãos. E aí que o Geraldinho trouxe um ponto muito importante, gente, porque a literatura de Chico Xavier, maravilhosa, quando a gente entra nos livros psicografados pelo Chico, nós temos explicações muito interessantes. E o Chico trouxe uma psicografia específica sobre essa parábola bíblica aqui. No livro Lázaro Redivivo, Humberto de Campos vai contar pra gente que de fato aconteceu exatamente assim. O rico vivia na opulência e foi para as trevas, e o Lázaro foi de fato encontrar Abraão, o patriarca e mor do povo hebreu. Então, o Humberto de Campos conta pra gente que essa é sim a imagem espiritual que se desenhou após o desencarne dos dois. Agora, o Humberto de Campos conta pra gente que o rico, nas trevas, pedia a Abraão insistentemente para que ele permitisse que o Lázaro voltasse dos mortos e avisasse sua família. O Humberto de Campos vai dizer pra gente que não foi uma vez, foram muitas vezes em que o rico pedia a Abraão para que... lá se lamentando. Exatamente, se lamentando, pedindo para que Lázaro voltasse e avisasse os irmãos para que os irmãos pudessem mudar de vida. Só que o que acontece? Ele não recebia essa permissão e ele não entendia o porquê. E nas trevas ele encontra um outro rabino do povo hebreu, que também tinha, apesar de todo o conhecimento, parado nas trevas. E esse rabino começa a contar para ele como foi o destino dele, tendo tido a permissão de retornar e contar para sua família tudo o que havia acontecido. Então esse rabino volta e conta pro rico que estava ali nas trevas que ele retornou e encontrou a família dele numa grande, não vou falar essa palavra, mas num grande problema depois do seu desencarne, porque ele não havia deixado uma herança espiritual, ele havia deixado uma herança material e a família estava se degladiando sobre a herança. E ele conta que os filhos tiveram tantos problemas depois do desencarne dele, isso o rabino contando para o rico da parábola, nas trevas, que um filho tinha matado o outro atrás da herança, e que ter retornado deixou o espírito dele profundamente desequilibrado. E foi quando o rico entendeu essa perspectiva do pós-morte do rabino que ele parou de pedir para Abraão para retornar, porque ele sabia que possivelmente aqueles irmãos dele, que também não tinham qualquer elevação espiritual, se ele voltasse, ele retornaria muito decepcionado, muito entristecido. E aí ele consegue olhar para Abraão e entender, mesmo naquela situação de negativa, a misericórdia de Deus em favor dele. E entendendo que agora na espiritualidade, pela primeira vez, ele estava recebendo um não. E que na vida de opulência, por isso que Abraão fala, você teve tudo, você teve o que você queria. Na vida ele só recebeu os sims do mundo, que infelizmente deturparam a visão dele e fizeram com que ele terminasse nas trevas. E aqui, gente, quando Abraão fala para o rico que eles têm Moisés e os profetas, que eles lhes escutem, nós temos um ensinamento muito importante que tem uma consonância muito grande com os ensinamentos de Kardec. O fenômeno não converte ninguém, não convence. Kardec é categórico conosco quando ele diz só o estudo é capaz de promover a conversão. Muitas pessoas... O estudo e o exemplo. E o exemplo. E aí o exemplo das pessoas que descem para nos ajudar. Mas é que Kardec estava falando especificamente do estudo no Livro dos Médiuns. Porque quando Kardec se refere àquelas pessoas que na França ficaram admiradas com as mesas girantes, ele fala, elas não se converteram. Não. Agora, aqueles que buscam o estudo estavam distraídas vendo o fenômeno. Aqueles que buscam o estudo, eles têm uma chance real de conversão. E é por isso que Abraão fala para o rico, eles têm Moisés e os profetas. Então o caminho desse povo era usufruir de tudo aquilo que eles já tinham como sendo a aristocracia espiritual da Terra. Exato.
Quer dizer mais alguma coisa? Bom, outras questões aqui que a gente pode dizer, né? Além dessa questão que foi dita, né, do rico pedir, suplicar, aliás, né, que fosse mandado Lázaro à casa de seu pai para avisar os seus outros 5 irmãos, dando testemunho dessas coisas. Que testemunho é essa? O testemunho da vida além túmulo. Exato. É o testemunho que a vida continua e que na vida além túmulo, cada um de nós vai receber segundo as próprias obras e não segundo a sua posição cultural, não segundo a sua posição de bens materiais, de social, política, econômica. Nada disso vai valer no mundo espiritual. O que vai valer são os dons, os bens morais, éticos, que a criatura puder guardar aqui na Terra, quando ela viver os anos, as décadas que viver, aquilo que ela puder exemplificar no íntimo da sua alma. Então, quais são os tesouros espirituais que a gente leva para o mundo espiritual? O tesouro da paciência, o tesouro da calma, o tesouro da perseverança, o tesouro da fé, Nossa, com certeza. o tesouro da resiliência, da aceitação da vontade divina, da caridade, do amor ao próximo, o sentimento de real fraternidade, o tesouro da oração, Nossa, com certeza. da vigilância sobre os próprios caminhos, para que você não resvale em vícios ou ciladas de outras vidas. Tudo isso, gente, a valorização do honrar a pai e mãe, o não matar, não é? O não cobiçar o que é dos outros, não invejar. Então, vejam só, esses tesouros espirituais é o que a gente leva, são o que a gente leva, não é? Seria o nosso verdadeiro patrimônio. Ora, se a gente amealhar esse patrimônio na vida terrestre, sem dúvida nenhuma, nós teremos um destino semelhante ao de Lázaro. Porque provavelmente Lázaro, embora miserável, ele tinha esses tesouros, não é? Na terra. Tanto é que ele foi recebido nas altas paragens da vida espiritual terrestre, inclusive pelo próprio Abraão. Exato. Então, isso é muito importante, a gente entender isso. E do contrário, todos os nossos vícios, todos os nossos males, o nosso orgulho, a nossa inveja, o nosso egoísmo, tudo que leva à materialidade transitória da vida, a falta de fé, a falta de esperança, a tristeza, o desânimo, a depressão, a disputa inglória com parentes e amigos, a perseguição dos outros, porque tem visões de vida diferentes da nossa, todo tipo de fanatismo, não é? Todo tipo de situação infeliz que nos mancha o caráter de seres humanos, a questão dos abortos, a questão dos suicídios, a questão dos assassinatos, a questão dos vícios, dos tráficos de influência, de drogas, de órgãos, de mulheres, a questão da sensualidade, da prostituição, tudo isso vai nos levar para as sombras das trevas. Isso, gente, é inegável. Veja aqui que essa sabedoria já vem desde o mundo hebreu. Apenas o Espiritismo vai nos esclarecer com mais intensidade e com mais detalhes essa questão a respeito da sobrevivência do espírito além túmulo, nas diversas faixas de vida espiritual que existem.
após a morte do nosso corpo físico na terra. Então, aquela frase de Jesus é uma frase que resume perfeitamente a justiça divina. A cada um será dado segundo as próprias obras. Por isso, gente, é que aqui, a princípio, fala uma coisa que parece que é uma sentença eterna, que é o quê? A separação dos dois, né? Entre o mundo espiritual superior e o mundo espiritual inferior. Não é que ela seja eterna, não. Acontece que imediatamente após a desencarnação, a separação é efetiva. Exato. Não há como misturar os dois mundos. Aqui na Terra a gente consegue misturar os dois mundos, porque você consegue conviver com santos, com pessoas iluminadas, como Chico Xavier, ao mesmo tempo que consegue se deparar com criminosos, corruptos, tiranos e assim sucessivamente. Mas no mundo espiritual não existe essa possibilidade. Não existe. A vibração. Cada um será dado segundo as próprias obras. Aos primeiros, que são aqueles da parábola, que tiveram tudo na vida, poder, dinheiro, riqueza, beleza, enfim, fama, esses, e usaram mal desses talentos. É claro que tem gente que tem isso e usa bem desses talentos, né? Mas aqueles que usaram mal esses talentos, sem olhar para baixo, sem olhar para o lado, sem pensar na caridade, na solidariedade, na fraternidade pura e simples, eles estarão em maus lençóis, numa treva ou numa sombra profunda, e clamando por misericórdia. Ao passo que os outros, né, que escolheram o caminho do bem, da verdade consoladora, da esperança, da fé, da simplicidade de coração, eles terão justamente pelo cêntuplo as bênçãos que distribuíram na terra. Então, por isso que há essa separação, esse fosso, que ele chega a ser físico, porque, como disse João Pedro agora há pouco, ele está relacionado à questão da vibração de cada plano espiritual, que não se mistura. O que é abismo e trevas é abismo e trevas, não muda. Não muda. O que é sombra é sombra. O que é umbral é umbral. O que é plano de ciências e das artes é plano de ciências e das artes. O que é plano de vida superior é plano de vida superior. Então, cada um de nós vai para o destino que ele próprio realizar aqui na Terra. Aqui na Terra. Gente, o Geraldinho tocou num ponto que eu acho que é importante também que nós destaquemos, que é essa quantidade de virtudes que certamente o Lázaro tinha. Porque sofrer não basta. A gente não pode interpretar essa parábola como se fosse assim: ele subiu porque ele sofreu. Porque não, ele era gente, miserável. Porque ele era... Não é isso. O Geraldinho falou corretamente, ele tinha paciência, fé, resignação, porque, como Kardec vai conversar conosco em outro momento do Evangelho, o mal sofrer não resolve. A gente tem que sofrer bem, que é o sofrer com resignação, com esperança, aceitação. De Deus. Então, o fato dele ter subido dessa forma, ter encontrado o próprio Abraão, mostra inequivocamente para todos nós que foi alguém que nutriu essas virtudes e conservou uma quantidade bem significativa de virtudes. E aí, a gente já comentou isso aqui, o texto fala aqui pra gente que havia úlceras no corpo do Lázaro. O Neio Lúcio vai falar com a gente, quando ele vai trazer essa questão do mal sofrer, que no plano espiritual ele encontrou muitas pessoas com úlceras, ainda com tuberculose, cegos. Por quê? Porque se revoltaram no momento da prova. Exato. Então ele fala, da mesma forma que encontrei no plano espiritual pessoas que tinham uma quantidade gigantesca de luz nos lugares da úlcera, nos lugares do câncer, nos lugares da doença, porque levaram essa prova com resignação, com paciência. Então, quando nós olhamos um personagem como Lázaro, a gente não pode mal interpretar e achar que ele subiu pelo simples fato de ter sofrido. Não, gente, esse não é o caminho. Acho que essa é uma admissão importante, uma das primeiras que a gente tem que fazer.
E quando o Geraldinho trouxe essa questão de que no plano espiritual ninguém se esconde, essa é uma realidade, gente, patente quando nós estamos falando do que é imaterial. O André Luiz, no livro Ação e Reação, ele diz para nós que todos nós, no plano espiritual, somos livros abertos. Então, ninguém que fez algo errado vai se esconder quando desencarnar. Não adianta, gente. A gente pode esconder aqui. E é por isso que Jesus fala, aquilo que for sussurrado no ouvido será gritado dos telhados. Aquilo que tiver oculto será revelado. Porque se você... Vamos pegar um exemplo prático. Se você cometer um homicídio, você vai vibrar com outros homicidas. É por isso que muitas vezes, quando a gente lê sobre o autoextermínio na literatura espírita, os personagens contam pra gente, isso acontece muito com o Camilo Cândido Botelho, e acontece também com o André Luiz no Umbral, que eles falam, eu não sabia por quê, como aqueles espíritos em volta estavam me acusando do que eu fiz. O André Luiz conta que chamavam ele suicida, suicida. O Camilo Cândido Botelho é a mesma coisa. Fala que ele começou a receber risos e eu vi que ele era um suicida, aquele sarcasmo. Por quê? Porque no plano espiritual você vai imediatamente para o lugar no qual as pessoas que vibram como você estão. Então elas sabem exatamente o que você fez. E quando a gente entra na situação dessas pessoas, a gente precisa entender, e nós estávamos conversando sobre isso mais cedo, a importância daqueles que ficam na Terra, e é por isso que a gente vê o rico tão desesperado para que os seus irmãos pudessem ter uma outra postura, porque a gente entende a necessidade de oração por aqueles que partiram. Porque se a situação é difícil, a oração de quem permanece aqui encarnado, que ainda tem uma quantidade grande de matéria, é uma oração que alivia muito, que pode trazer um alívio que eles não conseguem. E o Geraldinho trouxe essa questão dos patrimônios espirituais que são angariados e que permanecem. A oração, gente, é uma bênção. Nós estávamos falando sobre isso mais cedo, que nós precisamos valorizar, porque em muitas esferas das trevas e das sombras não é permitido, por uma questão vibracional, fazer uma oração. Por mais que a pessoa adorasse ali naquela hora de desespero, ajoelhar e pedir a Deus, em certas esferas espirituais, isso não é possível. Então, acho que quando não consegue, a oração é uma bênção tão grande que a gente precisa entender, eu preciso orar enquanto eu posso, porque eu não sei se eu vou ter essa possibilidade maravilhosa amanhã, aliás, de me conectar com Deus. Sobre isso, João Pedro, o próprio André Luiz, quando ele desencarna e se vê desorientado nas sombras do umbral, ele próprio chega à conclusão, né, que ele passava fome, ele passava sede, ele estava vestindo uma roupa totalmente rasgada, a barba lhe crescia na face, e ele, depois de muito penar, quando ele faz a primeira oração e consegue ver o socorro, não é que o socorro não existia antes, ou não estivesse ali. O socorro sempre existiu. A própria mãe dele vai dizer para ele que eu sempre estive ao seu lado, mas você não conseguia me ver. É aquela questão daqui da parábola, exatamente, que existe o quê? Existe uma barreira vibratória entre eles, né? Que essa barreira só é transposta quando a pessoa muda internamente. Exatamente. E quando André Luiz mudou internamente, cansado pelo tédio do sofrimento no mundo espiritual, o que aconteceu? Ele chegou à conclusão que ele na Terra, olha só, ele escreve, ele na Terra não havia desenvolvido órgãos para a vida espiritual. Exatamente. Então nós aqui na Terra, se nós estamos aqui na Terra, nós já temos uma grande vantagem, porque nós já podemos fazer a nossa transformação hoje. Exato. Nós já podemos, pelo hábito da oração, exatamente, pelo hábito da vigilância contra os próprios impulsos infelizes, pelo hábito da meditação e principalmente pelo hábito do estudo nobre e pelo hábito da caridade, nós estaremos desenvolvendo no nosso corpo espiritual órgãos novos para a vida espiritual. Exatamente. Que vai nos capacitar, se Deus quiser,
a nossa elevação espiritual, vai nos capacitar a ter órgãos, por exemplo, de volição, Exato. vai nos capacitar a ter órgãos de conexão mental Exato. mais afinada, A visão espiritual, com o plano mais alto. Exatamente. Não é? Audição espiritual. A clarividência, a clareaudiência espiritual. Exatamente. Tudo isso nós podemos desenvolver. Né? Por isso que o rico aqui da parábola, ele não conseguia transpor esse muro. Esse muro, esse fosso, na realidade, ele é vibracional. É vibracional. A pessoa só consegue transpor quando ela conquista uma vibração mais alta. Exatamente. E isso aqui está muito claro. E, gente, quando a gente pensa em padrão vibratório, é muito importante que nós tenhamos a certeza de que no plano espiritual, todos nós, eu, Geraldinho, todos vocês que estão aqui conosco hoje, todos nós já estamos posicionados. Todos nós, gente. Então, não existe uma mudança com o desencarne, não. Você já... Quem vai desencarnar, digamos assim, a pessoa desencarna hoje e ela vai para a sombra, ela já está vibrando na sombra. Ela já estava. Não, a morte não muda ninguém. Assim como o contrário. O contrário é verdadeiro. Luz, ela já vivia na luz. Exato. É importante, não pode achar que a morte muda não alguém. Violenta ninguém. Ninguém. A gente já... isso que o Geraldinho falou. E outra coisa também, não existe a graça. Isso é outra questão, né? A graça de Deus no seguinte sentido de perdão imerecido. De perdão imerecido. Ou então de um privilégio. Não existe. Não existem privilégios na criação. Não existem. Existem conquistas meritórias. Exato. No mundo espiritual, queiram ou não queiram, o que existe é meritocracia. Exatamente. Não há como mudar essa lei. A lei do mérito. Só ascende quem tem mérito. Exato. E só, por outro lado, pena quem tem deméritos. Então, essa é uma questão fática. Que Allan Kardec estudou, principalmente no livro Céu e o Inferno, não é? Exato. Que Chico Xavier estudou com os livros, recebendo os livros de André Luiz, principalmente, mas também Humberto de Campos, mas também o Hilário Silva. Hilário Silva falou bastante. Falou bastante. O Emmanuel falou um pouco. O Emmanuel um pouco menos do que os outros. Mas principalmente esses três espíritos, André Luiz, Humberto de Campos e o Hilário Silva, enfocaram muito a questão das consequências no mundo espiritual das opções feitas no mundo físico. Exato. Né? Outros foram mais, vamos dizer assim, mais elevados, como Neio Lúcio, mais delicados no expor esses problemas filosóficos. É verdade. Não é? Como Bezerra de Menezes também, Batuíra, Emmanuel, Maria Dolores. Os poetas como Maria Dolores. Não é? Então a obra de Chico Xavier é repleta. Outro médium extraordinário é Dona Ivone do Amaral Pereira, cuja obra também escancara essa realidade para nós, principalmente na questão do autoextermínio. O Memória, gente, da Dona Ivone é um cânone nesse assunto, que tem que ler, é um must. Agora, o Geraldinho estava falando disso, eu me lembrei, eu estava até também conversando com ele sobre esses dias, que no final do capítulo 2 do Evangelho de João, tem aquele momento em que João, o evangelista, relata assim: Jesus não precisava que ninguém lhe dissesse qualquer coisa sobre os homens, porque ele sabia exatamente o que havia nos homens. Então, no plano espiritual, gente, não tem erro, nós somos conhecidos por quem nós somos. Quando nós desdobramos a noite e nós vamos ter com os benfeitores ou com outros espíritos, nós buscamos aquilo pelo que nós ansiamos quando nós estamos em vigília. É assim que acontece. Nós temos um exemplo muito interessante no livro Nos Domínios da Mediunidade, em que uma senhora que estava muito obsidiada, cujo marido era diretor de um centro espírita, assim que ela dorme, o corpo entra em sono profundo, ela sai do corpo e vai procurar os obsessores. Ela passa pelo marido, passa pelos benfeitores do centro e vai atrás dos obsessores dela. Isso é padrão vibratório. Ela ia atrás daqueles com os quais ela afinizava. Exatamente. E temos inúmeros outros exemplos, né? Eu também quero citar aqui os livros da psicofonia de Chico Xavier, que foram gravadas, essas mensagens, né,
em rolo de fita e depois transcritas no livro Instruções Psicofônicas, Vozes do Grande Além e Registros Imortais. E são muito importantes esses livros porque nós temos lá mensagens dos benfeitores extraordinários, mas também temos mensagens de pessoas comuns da Terra que vieram relatar os seus sofrimentos além do túmulo. Uma delas, que foi um mineiro que fundou um grande banco, que se tornou conhecido no Brasil inteiro, não vamos citar nomes, mas ele desencarna de repente. Ele era fundador e presidente desse grande banco de Minas Gerais, que se tornou um banco nacional, e ele, ao chegar no mundo espiritual, ele se vê extremamente em apuros, porque ele sente sede, ele se dirige às praças públicas de Belo Horizonte, onde que tem chafariz com água corrente, né? E quando ele molhava as mãos na água para tomar aquela água, a água se transformava em ouro líquido. Nossa. E ele não conseguia saciar a sua sede. E ele sentia fome, e às vezes até junto de um mendigo ele via um pão, um resto de pão, ele se atirava naquele pão para tentar alcançar aquele naco de pão para levar à boca e saciar a sua fome. Mas assim que ele tocava o naco de pão, o pão se transformava em ouro, em barra de ouro. Veja bem, busca e encontrará. Isso tudo, durante a vida inteira, ele pensou, como o rico aqui, em coisas materiais, essencialmente riqueza material, acumulação. E foi o que ele teve no mundo espiritual, né? E ele também, à semelhança da parábola do mal rico, ele também reclama de que ele aprendeu, ele foi acolhido, ele fala, ele foi acolhido lá no grupo espírita Meimei de Pedro Leopoldo, pela mediunidade de Chico Xavier, foi doutrinado, e depois que ele se torna mais amparado e mais cônscio das suas responsabilidades espirituais, ele se lembra dos filhos, né? E aí ele pede para voltar aos filhos, para inspirar os filhos. Ele deixou 2 filhos, inclusive os 2 depois vão fundar cada um banco, e ele tenta influenciar os 2 filhos para a caridade. Era frio, ele até conta que era frio em Belo Horizonte, em Pedro Leopoldo, e ele vai na casa dos filhos influenciar os filhos para que eles comprassem cobertores e distribuíssem entre os miseráveis da rua, entre os pobres da rua. Mas ele não consegue fazê-lo, porque os filhos também só estavam pensando em números, né? em cifrões. Então esse é um grande exemplo. Um grande exemplo. Um outro grande exemplo que nós vamos ver no livro Depois da Travessia, a Dona Engrácia Ferreira, que foi um espírito maravilhoso. Ela trabalhou a vida inteira com os cegos no Rio de Janeiro, uma das fundadoras do Instituto Benjamin Constant. Ela traduziu vários livros para o Braille para acolher os cegos, e ela tem uma desencarnação maravilhosa, né? Ela conta, ela era aparentada do Dr. Rômulo Joviano, e ela conta na psicografia de Chico Xavier como foi abençoada a sua desencarnação. E ela já de imediato já ascendeu ao mundo espiritual superior e já foi admitida no trabalho com os cegos. Olha que interessante. Ela havia trabalhado com os cegos na Terra, no mundo espiritual, na mesma hora que ela desencarna. É que a gente está falando, ela já estava. Ótimo exemplo, exatamente. Né? E ela, inclusive, ela conta isso, está lá no livro Depois da Travessia, que mesmo lá ela estava tendo emoções novas, porque ela era profundamente comovente e cara ao coração dela ver que alguns dos cegos que desencarnavam e eram acolhidos nessa colônia espiritual de amparo aos cegos da Terra, recobravam a visão imediatamente. Que em todo momento ela ouvia choro misturado com riso de alegria. Deles recuperando a visão. Ao passo que aqueles outros que na Terra
maldisseram Exato. da prova da cegueira. Aqueles que praguejaram contra a prova da cegueira não conseguiam recuperar a visão. Continuavam cegos. Porque não foram resignados. Exato. Né? É outro exemplo. E eu quero trazer mais um exemplo da mediunidade do Chico, que inclusive minha família conheceu muito, um leproso, né, um anceniano, muito conhecido no interior de São Paulo. Ele, inclusive, fundou um centro espírita de nome Allan Kardec, numa das maiores colônias de ancenianos no interior de São Paulo, que era o Jesus Gonçalves. E ele, numa vida anterior, foi revelado pelo Chico Xavier, ele teria sido o cardeal Richelieu, na França, que era um homem que teve todo o poder, né, de mando, e que perseguiu seus opositores, que trancafiou seus opositores, que assinou sentenças de morte e tortura, e nessa encarnação ele nasceu com a prova da hanseníase, para justamente não ter a mão e os dedos para assinar qualquer sentença condenatória de ninguém. Mas ele foi nesta vida, meus familiares de São Paulo o conheceram, né, da minha tia Nair Machado Pascoal, meu tio Silvio Pascoal, uma contraparente que é a dona Zaira Pitt, também foi grande amiga dele, e ele foi muito amigo de Chico Xavier, e fundando o Centro Espírita na colônia de Hansenianos, ele ajudou muita gente. Olha aí. Ele ajudou muita gente a compreender a prova da hanseníase, a aceitar com resignação aquela prova, que tudo passaria, assim como o pobre aqui da parábola, não é? Eles viveram em paz, e quando ele desencarnou e apareceu para o Chico Xavier, o Chico nos contou isso pessoalmente, não é? Que os locais onde ele havia perdido os membros das mãos, dos dedos, da face, do nariz, da orelha e tudo, eram pura luz. Então ele estava todo iluminado. Todo iluminado. Veja bem, é o contrário. Né? Aquele que aceita a prova e com resignação, que bendiz a prova, que sabe que a prova é transitória, que é um reajuste temporário, e depois ele vai escrever para o Chico Xavier vários sonetos num livro que se chama, se não me engano, Flores de Outono, que eu recomendo a vocês conhecerem. Bom, pessoal, já caminhando aqui para o fim do nosso estudo de hoje, eu quero dizer só mais duas coisas. Aquele momento do Evangelho em que Jesus diz para a gente: se o teu olho te causa escândalo, arranque-o. É melhor entrar na vida espiritual com apenas um olho do que ter dois e ir para o fogo do inferno. Se a tua mão te causa escândalo, arranque-a. É melhor entrar no plano espiritual sem uma mão do que ter as duas e ir para o fogo do inferno. E assim Jesus vai falando. Eu acho que quando a gente tem um exemplo e a gente faz uma reflexão sobre o rico e sobre o Lázaro, nós precisamos pensar como nós estamos lidando e o que significam as nossas possibilidades materiais para cada um de nós. Se elas estão significando, no momento, perdição e um afastamento daquilo que é do espírito em detrimento, não, daquilo que é do espírito em favor, não em detrimento, em favor do que é material, a gente precisa reaver isso e tentar buscar um outro caminho. E para finalizar, principalmente, eu acho que é importante, como nós estamos falando aqui de Hebreus, segundo Emmanuel, a aristocracia espiritual da Terra, nós que estamos caminhando na seara espírita, precisamos admitir que o espiritismo é um grande tesouro e que quem conheceu o espiritismo precisa dar os frutos proporcionais da bênção que é conhecer o espiritismo. Se para o hebreu essa foi a situação, para o espírita, o problema consciencial, se ele não der conta desse tesouro, também vai ser... Ele é maior. Eu imagino que maior. E veja bem, olha só, João Pedro, o que Abraão fala para o rico, né? Se eles não ouvem, quer dizer, os Moisés irmãos dele, profetas, né? Não ouvem Moisés nem os profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que alguns dos mortos ressuscitem. Ora, no espiritismo, nós já temos os mortos. Nós temos a palavra deles. A palavra dos mortos através da mediunidade. Veja o exemplo que, através de Chico Xavier, a gente pôde anotar milhares e milhares de espíritos se comunicando através dele, dando-nos o testemunho da vida além túmulo,
tanto dos seus sofrimentos quanto também das suas conquistas. Então nós não temos o direito Exato. de reclamar nem por essa questão. Exato. Porque nós tivemos informação direta do mundo espiritual, que o Espiritismo é o Consolador prometido, aquele que veio nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus nos disse e nos explicou todas as coisas, não é? O Espiritismo é o Consolador, é o esclarecedor. Nós já temos contato com a vida espiritual mais nobre, mais elevada, desde Allan Kardec, com os espíritos superiores, na codificação espírita, depois desdobrada em 547 livros de Chico Xavier, mais livros de Ivone Pereira, mais livros de estudos sobre a doutrina. Então, nós não teremos perdão. Essa é a grande verdade. E eu acho que nós precisamos admitir no Espiritismo justamente essa explicação maravilhosa que alivia as nossas dores. Então, com o Espiritismo, passar pelas provas, passar pelas expiações, tudo isso se torna, como o Cristo trouxe pra gente, o jugo suave, o fardo leve. E é por isso que Emmanuel fala que o Espiritismo, no Religião dos Espíritos, o Espiritismo é o cristianismo redivivo, em que o povo procura por Jesus e Jesus encontra o povo. Com o Espiritismo a gente consegue esse jugo suave, esse fardo leve, que é uma promessa de Jesus, gente. Então a doutrina certamente deve ser divulgada para que outras pessoas tenham acesso a essa maravilha e deve ser valorizada por aqueles que já conhecem, porque quando é que nós teremos uma bênção dessas novamente? Se for o caso do degredo, com certeza não por um bom espaço de tempo. Exato. Bom, gente, chegamos então ao final do nosso culto, aí nessa hora de orações no lar, agradecendo a presença de cada qual, pedindo agora que cada um de nós se conecte pela prece que vamos realizar, pedindo aos nossos guias e mentores espirituais que nos ajudem nesse momento, especialmente também na fluidificação das nossas águas. Bom, gente, então o Geraldinho vai trazer a prece para a gente e depois a gente finaliza aqui, lembrando que nós estamos aqui no sábado hoje de modo excepcional, mas em todas as outras semanas que virão como regra, nós estaremos aqui na quinta-feira às 8h30. Às 8h30. Então vamos agora, concentrando-nos, com o nosso pensamento voltado para o alto e o nosso coração sustentando a nossa emoção, sentindo a presença de nossos amigos espirituais, benfeitores da vida maior, parentes queridos que nos precederam na grande viagem e que nos amparam e apoiam. Esses benfeitores, muitas vezes anônimos, que estão nos acompanhando, nos protegendo, nos guardando de ciladas espirituais, fazendo-nos muitas vezes refletir qual é o melhor caminho a seguir. Agradecendo a presença deles, Senhor Jesus, nós te rendemos glória. Glória a Deus Pai, nosso Senhor, Criador de todas as coisas e de todos os seres. Glória nós vos damos por este pão espiritual, por esse banquete espiritual, onde nos saciamos e nos dessedentamos com o alimento da vida maior, com a tua boa nova de esperança e consolação. A boa nova do Evangelho que chega límpido e cristalino, como água pura, como maná dos céus, que nos faz repletos de esperança e de alegria, que nos faz saciados de fé e de vontade de superar as nossas próprias deficiências, aumentando a nossa coragem de sermos o que ainda não somos, a fim de que possamos, com empenho, construir
o que nem sequer começamos a construir. Em teu nome, nosso Pai, Deus celestial, nós te bendizemos e graças nós vos damos. Ajude-nos, Senhor, a compreender os elevados propósitos da vida física, a fim de que todos estejamos apostos, servindo a Jesus, para que Jesus venha dialogar com o próximo, com o povo, através de nossas pequeninas mãos, através de nossos corações, através de nossos olhos, de nossas mentes, de nossos ouvidos, de nossa boca, de nosso abraço fraterno e amigo, de nossas mãos operosas no bem, de nossos pés incansáveis que trilham o caminho da verdade e da vida. Venha, Senhor Jesus, venha de novo para o coração do povo, com o povo dialogar, por nosso intermédio sempre, porque somos teus servidores, humílimos que sejamos, mas somos teus servidores. E queremos, Senhor, te servir, em nome de Deus, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, então depois dessa prece maravilhosa que o Geraldinho trouxe pra gente, a gente fica por aqui com compromisso sempre de estarmos aqui semana que vem com vocês, e lembrando que o vídeo sempre fica salvo aqui no YouTube, no Face, tá bom? Um beijo, pessoal. Beijo, até semana que vem. Até.